Olá, você está no canal O Poupador e hoje vou te contar sobre a bolha imobiliária que quase parou a economia mundial. Uma casa simples, um financiamento fácil, uma assinatura quase automática. Foi assim que bilhões de dólares começaram a se mover silenciosamente pelos bastidores do sistema financeiro. Não havia guerra, não havia pandemia, não havia desastre natural. Havia algo muito mais perigoso: a crença coletiva de que imóveis só sobem. Bancos emprestavam para qualquer um. Investidores compravam dívidas como se fossem ouro. Agências de risco davam notas máximas para papéis que ninguém entendia direito. E o mundo aplaudia o crescimento. O sonho da casa própria virou combustível para uma máquina global de alavancagem. Quando ela travou, não foi só o mercado imobiliário que caiu. Foi a confiança, foi o crédito, foi o coração do capitalismo moderno. E tudo começou com algo que parecia inofensivo demais para ser perigoso. Se em algum momento você pensar, isso não pode ser real, continua comigo até o fim. E quando você sacar o truque, comenta, entendi, aqui embaixo. Estados Unidos, anos 90. Subúrbios organizados, gramados verdes, placas de vende-se espalhadas como convite permanente ao sonho americano. Famílias de classe média acreditavam que estavam participando da construção de riqueza. O protagonista desta história não é uma pessoa, é um comportamento, uma mentalidade coletiva. Corretores sorridentes, bancos competitivos, consumidores confiantes. Se você pode pagar o aluguel, pode pagar a prestação, dizia o vendedor olhando direto nos olhos do casal inseguro. A ambição era simples: ter uma casa maior, refinanciar depois, vender por mais caro, repetir. No começo funcionou. O crédito se expandia, as taxas de juro estavam baixas, cada nova hipoteca gerava comissão, cada contrato assinado movimentava a engrenagem. Um corretor podia fechar 10 contratos por mês, um banco podia empacotar milhares. Investidores compravam esses pacotes porque rendiam mais que títulos públicos. O dinheiro parecia infinito, e a lição era clara: o imóvel não era o ponto era transformar dívida em produto. Wall Street virou o novo planeta. Gravatas caras, telas piscando, linguagem própria, securitização, tranches, rating AAA. Palavras difíceis para esconder uma ideia simples. Pegar milhares de financiamentos imobiliários, misturar tudo, dividir em pedaços e vender como investimento seguro. Quem comprava raramente sabia quem estava pagando a prestação lá na ponta. Não importava. O papel tinha selo de qualidade. E selo significava confiança. Estados Unidos, 2001. Após a crise das empresas de tecnologia, o Federal Reserve corta juros para estimular a economia. Dinheiro barato inunda o sistema. Bancos começam a oferecer hipotecas para clientes com histórico duvidoso. Chamavam de subprime. Em português simples, empréstimos para quem tinha alto risco de não pagar. Você não precisa comprovar renda, dizia o gerente quase sussurrando. A casa vai valorizar. Se apertar, você refinancia. Parecia lógico, parecia seguro. O primeiro tombo veio disfarçado. Algumas famílias começaram a atrasar parcelas. Nada alarmante. O mercado ainda subia. Mas havia uma mudança estrutural invisível. Os contratos tinham taxas ajustáveis. Começavam baixas, depois subiam. Quando os juros aumentaram, as prestações explodiram. Gente que pagava 1.000 passou a pagar 2.000, e não havia renda para isso. Ele não precisava de um produto melhor, ele precisava de um pagamento melhor. O sistema financeiro descobriu que podia ganhar dinheiro não apenas emprestando, mas revendendo o risco. Se a família não pagasse, o prejuízo já estava espalhado pelo mundo. Bancos na Europa, fundos na Ásia, seguradoras gigantes. A responsabilidade se dissolvia, e quando ninguém é dono do risco, o risco cresce. Miami, Las Vegas, Califórnia. Casas vendidas antes mesmo de serem construídas. Pessoas comprando 3, 4 imóveis para revender meses depois. Flipping. Comprar barato,
vender mais caro. Só que barato já não existia. Preços dobraram em poucos anos. Era a bolha clássica. Todo mundo comprava porque todo mundo acreditava que continuaria subindo. O evento externo que mudou tudo foi simples e brutal. A alta gradual de juros. Pequena, técnica, mas suficiente. Quando os reajustes bateram nas hipotecas subprime, a inadimplência disparou. Casas começaram a ser retomadas, muitas ao mesmo tempo. E quando muitas casas vão a leilão juntas, os preços caem. Quando os preços caem, ninguém consegue refinanciar. Quando ninguém consegue refinanciar, a inadimplência vira avalanche. O atalho estava exposto. A mecânica era cruel e elegante. Bancos concediam empréstimos arriscados. Empacotavam em títulos chamados Mortgage-Backed Securities. Agências davam notas altas. Investidores compravam buscando rendimento. Seguradoras vendiam proteção contra calote, recebendo prêmios mensais. Todo mundo ganhava enquanto ninguém deixasse de pagar. Confia em mim, dizia o vendedor ao investidor institucional. Mas quem são esses mutuários? Não importa, o modelo estatístico garante. Então fecha. Era assim. Pressa, urgência, medo de ficar de fora. Você não precisava entender o mecanismo inteiro. Precisava apenas acreditar que era sofisticado demais para falhar. O império cresceu em ritmo de montagem acelerada. Novos fundos surgiam. Bancos contratavam jovens ambiciosos com bônus milionários. Reuniões agressivas, metas diárias, telefones tocando sem parar. Cada hipoteca gerava comissão imediata. O risco, esse ficava para depois. Parceiros improváveis ampliavam a escala. Corretores independentes, avaliadores complacentes, consultores financeiros. Uma cadeia inteira alimentada pela mesma crença. Nasceu um método invisível. A linha reta do crédito infinito. Primeiro, conceder. Depois, empacotar. Em seguida, vender. E repetir antes que o problema apareça. Bloquear dúvidas com jargões. Guiar a conversa para o rendimento anual. Minimizar o risco com estatística histórica. Transformar pessoas comuns em máquinas de originação de dívida. De pequeno e local, o esquema virou global. Bancos europeus compravam títulos americanos. Fundos soberanos adicionavam ao portfólio. Era a lógica de inflar e descarregar. Inflar preços com crédito farto. Descarregar o risco no mercado secundário. Enquanto a música tocava, ninguém queria sair da pista. O circo era sedutor. Bônus milionários, festas luxuosas, carros esportivos estacionados na frente dos prédios de vidro. Analistas jovens ganhando mais que médicos experientes. Quem questionava era chamado de pessimista. Quem alertava era ignorado. O glamour abafava o perigo. Alguns executivos gritavam metas em auditórios lotados. Outros ridicularizavam quem falava em bolha. Mas as primeiras rachaduras surgiram. Relatórios internos mostrando aumento de inadimplência. Pequenos fundos quebrando silenciosamente. Jornalistas começando a perguntar como títulos tão complexos podiam ser tão seguros. Reguladores desconfortáveis. Uma agência observava padrões estranhos nas garantias. Outra percebia concentração excessiva de risco. 2 fundos ligados a grandes bancos colapsam. Investidores entram em pânico. O mercado interbancário começa a travar. Bancos deixam de acreditar uns nos outros, porque ninguém sabia exatamente quem estava carregando o lixo tóxico. A caçada começou nos bastidores. Autoridades reuniam dados, fluxos de capital, contratos de derivativos, seguros contra calote, chamados Credit Default Swaps, valores astronômicos circulando fora do balanço tradicional. O efeito dominó era matemático. Se um grande banco quebrasse, arrastaria outros bancos. Setembro de 2008, Nova York. Madrugada tensa. Telefones não param. Reuniões de emergência. Investidores retirando bilhões. Um dos maiores bancos de investimento do mundo pede socorro. Quando a ajuda não vem, ele declara falência. O choque paralisa mercados globais. Bolsas despencam. Empresas não conseguem crédito para operar. Funcionários são demitidos em massa. A batida não foi com sirenes, foi com silêncio.
linhas de crédito congeladas, cartões recusados, fundos bloqueando resgates, governos correndo para anunciar pacotes de resgate trilionários, frases curtas, decisões rápidas, medo generalizado. O último erro foi a arrogância coletiva, a crença de que modelos matemáticos substituem prudência, de que diversificação elimina risco sistêmico, de que preços nunca caem nacionalmente. Uma transferência aqui, um balanço maquiado ali, um alerta ignorado. A linha que puxou o novelo foi simples: as casas não valiam o que diziam que valiam. Governos intervieram, bancos foram salvos, executivos raramente enfrentaram consequências severas. A punição pareceu menor do que o destrago. Enquanto milhões perdiam empregos e casas, instituições recebiam apoio estatal para evitar colapso total. O sistema foi protegido, as pessoas, nem sempre. E então veio o rebranding, livros explicando a crise, filmes dramatizando corretores excêntricos, palestras sobre risco sistêmico. O desastre virou conteúdo, a bolha virou estudo de caso. Alguns dos mesmos protagonistas voltaram ao mercado anos depois, com novos cargos e novos bônus. Mas as vítimas ficaram. A família que comprou no pico e viu o imóvel valer metade. O aposentado cujo fundo de pensão perdeu bilhões. O pequeno empresário que não conseguiu crédito e fechou as portas. Trilhões evaporaram em valor de mercado. Parte foi recuperada. Grande parte nunca voltou. A restituição foi parcial. Programas de ajuda aliviaram dívidas. Alguns acordos judiciais impuseram multas. Mas o impacto humano não cabe em planilha. Casas vazias em bairros antes vibrantes, pessoas voltando a morar com parentes, sonhos adiados por uma década. A moral é incômoda. A bolha não foi criada por um vilão isolado, foi alimentada por ganância distribuída. Compradores querendo lucro rápido, bancos buscando bônus, investidores correndo atrás de rendimento, reguladores confiando demais. O público aplaudiu enquanto subia, criticou quando caiu. A economia mundial quase parou porque acreditou demais na própria engenharia financeira, porque transformou dívida em mercadoria elegante, porque confundiu preço com valor. No fim, a bolha não foi apenas imobiliária, foi psicológica. E talvez a lição mais desconfortável seja esta. Não foi um erro invisível. Os sinais estavam lá, só que ninguém queria ver. Se você quer a próxima história nesse mesmo estilo, comenta o tema aqui e se inscreve para não perder.